Olá pessoal, nessa semana eu estava fazendo o inventário da minha vida, porque chega o final do ano e eu sempre gosto de passar em revista como que foi o meu ano. E nesse inventário eu descobri que eu já li em um ano 151 livros, o que é bastante coisa. E as pessoas até me perguntam: você usa algum método de leitura dinâmica? Não. Eu criei o meu próprio método de leitura analítica, que é diferente de leitura dinâmica. Na leitura dinâmica você só passa o olho em cima. Não, eu leio de verdade. E como que conseguimos chegar a esse tanto de livros? Como que você pode conseguir ler mais? Como que você pode conseguir desenvolver seu trabalho intelectual nesse próximo ano de 2024 ou nos próximos anos que vai vir, que você vai estar assistindo esse vídeo? E eu fiz aqui uma análise do meu método de leitura. Tem algumas pessoas que têm profetizado o fim da existência do livro, e isso já não é de hoje. Até teve o professor Ariano Suassuna, que um aluno dele chegou até ele e disse assim: olha, eu ouvi o palestrante fulano de tal, e ele declarou que a morte do livro, o livro vai acabar. Aí o professor Ariano Suassuna olhou para ele e disse assim: e me diga uma coisa, aonde que ele colocou as ideias dele? Aí o aluno disse assim: olha, ele colocou essas ideias num livro maravilhoso e falou o nome do livro. Para ter uma noção, a pessoa que estava profetizando a morte do livro, ela estava colocando as suas ideias num livro. Por quê? Porque desde a antiguidade, o livro é uma das melhores ferramentas para se transmitir conhecimento, para se ensinar. Então o livro não vai acabar. Pode mudar alguma coisa ou outra, ele pode ir para o formato digital, mas a verdade é que o livro não vai ter fim. Então, no meu método de leitura, o primeiro passo é: por que ler? Só lê muito quem lê por prazer. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, ela deve ler por prazer. E ler por prazer é uma experiência transformadora que desvenda os segredos da imaginação e expande os horizontes da compreensão humana. Leitura é mais do que apenas aquisição de informação. É nós mergulharmos nos labirintos da condição humana. É nós conhecermos o que é ser humano. Quando nós mergulhamos nas páginas dos livros, nós compreendemos as complexidades das relações sociais. Nós descobrimos o poder das palavras que moldam a realidade. Através da leitura, nós podemos viajar o mundo inteiro sem sair de casa. Nós podemos voltar no tempo. Nós podemos ir para o século XVI, para o século XVII, para o século XVIII, ou até mesmo lá para os primórdios da humanidade, para as eras mais primitivas da humanidade. Quando a gente lê, a gente pode sentar aos pés das maiores mentes que já pisaram aqui na Terra. Nós podemos aprender com os maiores mentores, com os maiores professores, com as pessoas que levaram 20, 30 anos para desenvolver o seu pensamento. Nós podemos aprender com essas pessoas em 2, 3 horas lendo um livro. Então, ler é uma coisa importantíssima. A leitura, ela aprimora teu pensamento crítico, ela estimula a criatividade, ela nutre a nossa capacidade de análise. E para você adquirir o prazer da leitura, você precisa do segundo passo do método, que é uma disciplina incansável, comprometimento diário.
Até no livro O Monge Executivo, ele fala da diferença entre você apenas participar e você ser comprometido. Quem aqui já comeu ovos com bacon? No ovos com bacon tem dois agentes, o porco e a galinha. O porco, para ele ser um bacon, ele precisa da vida. A galinha, ela simplesmente coloca os ovos, participa e tira o corpo fora. Então, é a diferença entre quem é comprometido e quem apenas participa. Nós não podemos ser fogo de palha. Fogo de palha é aquela pessoa que apenas começa e nunca termina. Nunca terminar nada na vida não é uma coisa saudável. Nós temos que começar e terminar. Então, às vezes o ritmo acelerado da vida, ele faz com que nós nos distraia. Você diz assim, mas você leu 151 livros porque você tem pouca coisa para fazer. Eu li 151 livros nesse um ano e eu trabalhei muito, estudei muito, participei muito das atividades da minha igreja, sou casado, então eu tenho várias responsabilidades que eu não posso me eximir delas, que eu não posso simplesmente abrir mão delas. Mas mesmo assim, se eu me comprometer todos os dias a eu ler, pode ter certeza que eu vou ler muitos livros e o resultado vai ser excelente. Mesmo nos dias mais exaustivos, onde a gente tem vontade de procrastinar, nós temos que perseverar. Significa dizer não a momentos trivais em troca de riqueza intelectual. Torna-te um perito que entre reis será posto e não entre a plebe. Adquire o conhecimento. Busca o conhecimento mais do que o ouro e a prata. Assim falou Salomão, um homem mais sábio que já pisou aqui na terra, um dos homens mais sábios que já pisou aqui na terra. E eu estava lendo há um tempo atrás, e tem um fato que aconteceu em Goiânia, no ano de 1987, que ficou conhecido como o maior acidente radioativo do Brasil, onde duas pessoas que trabalhavam com reciclagem, eles encontraram num galpão abandonado, numa empresa de radiografia, eles encontraram uma máquina. Levaram para o ferro velho, desmontaram essa máquina e descobriram dentro dessa máquina uma cápsula. E nessa cápsula tinha um material chamado Césio-137, que quando você apaga a luz, ele brilha no escuro, ele transmite uma luz azulada, é lindo. E as pessoas vendo essa cápsula, ignorantes do que significava aquele perigo, elas começaram a brincar com aquilo ali. Elas pegaram e passaram esse Césio-137 no corpo, levaram para os familiares para mostrar a quem tinha descoberto essa cápsula, estava acreditando que valia muito dinheiro, que era uma coisa de outro mundo. E aí o que aconteceu? Uma semana e as pessoas começaram a passar mal, começaram a vomitar, começou a dar hemorragia interna. Aí uma mulher levou essa cápsula até os médicos. Chegando lá, tiveram que chamar um físico e esse físico descobriu que era Césio-137. E aí as pessoas já tinham entrado em contato com esse material altamente radioativo e tinham prejudicado a sua vida. 4 dessas pessoas perderam a sua vida e depois, posteriormente, várias e várias pessoas perderam doenças decorrentes desse material. E nós vemos que a ignorância fez com que essas pessoas destruíssem a sua vida. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então a ignorância, ela pode destruir a vida da pessoa. E você sabe que hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas entram em contato com esses material altamente brilhosos, que elas acham inofensivo, que elas acham bonito,
que está na palma da mão, um celular, um notebook, um smartphone, uma televisão, e a pessoa ela não imagina que talvez se ela ficar exposta demais a esse tipo de conteúdo, ela pode estar prejudicando a sua vida. Eu não digo que você navegar na internet não seja bom, que você não assistir um filme não seja bom para você se parecer, mas quando você deixa de pensar no teu crescimento intelectual, quando você deixa de buscar crescer, quando você você negligencia a tua vida de leitura e você se expõe a esse tipo de conteúdo apenas, você pode estar sabotando a tua vida. Em terceiro lugar, monte um plano de leitura. Defina metas. Aonde você quer chegar? Eu, algum tempo atrás, eu coloquei como meta que eu quero chegar à leitura de 1000 livros. Até o momento eu li 802. Então falta alguns livros para mim alcançar essa meta. Mas quando você coloca uma meta, você trabalha para buscar ela. Você vai se motivar. Para mim, metas são uma motivação para mim ser melhor. E como ler grandes obras? Porque às vezes você diz assim, não, mas nesse um ano que você leu 151 obras, você leu livros de 50 páginas. Engano seu, porque eu li vários livros de mais de 600 páginas. E como ler até mesmo um livro como a Bíblia em um ano? Eu li a Bíblia toda no ano fazendo apenas uma coisa. Antes de eu chegar no serviço, o que eu fazia? 15 minutos antes, eu lia a Bíblia. E você lendo a Bíblia, você vai 15 minutos por dia, um pouquinho mais no final de semana, você vai ler a Bíblia toda no ano. Porque o que conta é a consistência. E em quarto lugar, diversifique os gêneros. Neste ano, eu li vários livros de gêneros literários diferentes. Por exemplo, livros de ficção, livros de não ficção, clássicos, histórias, livros de teologia, livros de administração, livro de autoajuda, livro de política, psicologia, oratória, liderança, filosofia, literatura inglesa, francesa, italiana, brasileira, russa, espanhola, indiana, coreana, chinesa, africana e assim vai. Por que ler diversos gêneros? Porque se você se concentra apenas no assunto, pode se tornar maçante e você não vai conseguir ler tantas obras. Por quê? Por causa que vai ser tedioso. Então, busque diversificar. Busque obras diferentes. Amplie os teus horizontes. Claro que você pode ter a tua área onde você é um especialista e você buscar mais leituras nessa área. Não existe nada de errado nisso, muito pelo contrário, é bom. Torna-te um especialista. Seja um especialista em alguma área. Porém, se você quer ampliar os teus horizontes, leia diversos tipos de gêneros. Em quinto lugar, escreva e coloque no papel os livros que você já leu. Tenha um controle, porque se você apenas apenas ler e não marcar, talvez você se perda na conta, talvez isso não te motive tanto. Mas quando você coloca no papel a tua meta, quando você coloca no papel as etapas do teu crescimento e você faz uma avaliação, você vê aonde você quer chegar. Em sexto lugar, evite abrir exceção. O que quebra o hábito é a abertura de exceções. Então você diz assim, hoje eu vou mudar a minha vida. Eu não vou mais comer doce. Aí você fica 3 dias sem comer doce, aí aparece um doce e diz assim, não, mas essa daqui é que esse chocolate não vai fazer mal nenhum, vou comer só esse chocolate. Aí você abre uma exceção.
Dali um pouco você vai estar comendo chocolate, bolo, pudim, várias coisas. Por quê? Porque você abriu uma exceção. Você diz assim, eu tô cansado, hoje eu não vou ler. Aí amanhã eu compenso. A verdade é que amanhã você vai estar mais cansado ainda, você não vai ler. E aí vai acumulando. E quando você vê, você perdeu 2, 3, 4, 5 meses do ano que você não leu. E isso faz muita diferença quando você tem uma meta. Você quer ler 50, 100, 150 livros. Isso vai pesar no final. Em sétimo lugar, crie um segundo cérebro. O que é isso? Você precisa ler e também anotar os pontos principais. Você precisa criar um material para você criar um conteúdo, se você faz uso disso. Por exemplo, eu tenho o costume de falar em público, eu falo em público na minha igreja, eu falo em público onde eu tenho a oportunidade, falo aqui pelo YouTube. Então, estou sempre anotando, sempre buscando novas ideias, novos conhecimentos. Por quê? Por causa que é importantíssimo você criar uma estrutura, um arquivo do teu hábito de estudo, do teu trabalho intelectual. Hoje nós temos o notebook, nós temos computador, que você pode simplesmente guardar tudo, pode criar um arquivo, um fichário, e quando você precisar de uma informação, você pode ir lá e buscar. Tem até mesmo hoje, tem até aplicativos que você pode guardar as informações. Você só tem que tomar cuidado com segurança e privacidade para não roubarem o teu trabalho intelectual. O segundo cérebro é um reflexo do teu desejo de aprendizagem contínua. Você deve sempre estar buscando aprender, porque a pessoa que deixa de aprender, ela deixa de ter o direito de ensinar. A pessoa que já acha que sabe tudo não sabe nada. A pessoa, no dia que ela deixar o orgulho entrar no coração dela e dizer assim, eu já não aprendo mais nada com ninguém, ela está pronta para ela se tornar um tolo. E o tolo nunca chega a lugar nenhum. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e ajude este canal a crescer. Até a próxima. Tchau, tchau.